Olá, sejam muito bem-vindos ao Mova Sem Dor. Eu sou Alcemar Costa, sou educadora física e estudo e trabalho com dor lombar há 14 anos. E antes de começar, um aviso rápido. Essa é uma aula educativa e não substitui um atendimento médico individual. Portanto, se você tiver algum sinal de alerta, como perda progressiva de força, perda de controle urinário ou fecal, dormência importante nas partes íntimas, febre ou dor após um trauma, procure um médico imediatamente. Essa aula é para você que sente dor lombar, que já tentou outras intervenções e está querendo um caminho claro e seguro. Ela não substitui um atendimento médico quando tem um sinal de alerta. Então, nessa aula eu vou te mostrar um caminho para começar a resolver sua dor lombar a partir de 3 semanas, com movimentos simples, acessíveis, sem equipamentos, que você pode fazer em casa com 15 a 20 minutinhos por dia. E eu foquei nisso, em casa, com pouco tempo, com poucos recursos, porque eu sei bem como que é a vida real. Principalmente para aquela ou aquele que cuida de casa, de filhos, trabalha e ainda tentam dar conta da própria saúde. Então hoje você vai entender por que o problema melhora e volta, os 3 erros mais comuns que a gente comete e o mapa do jeito certo, os 3 pilares do MOVA que vai te ajudar nesse caminho. E no final, se você quiser, eu vou te convidar para aplicar tudo isso junto comigo. E antes de entrar no conteúdo, eu queria que vocês vissem um vídeo rapidinho de 1 minutinho de algumas mensagens que eu recebi de pessoas que passaram pela mesma coisa e conseguiram resolver o problema. Porque eu sei que quando a gente tem dor, a gente fica descrente, não é? Então vê isso rapidinho. Tem um histórico de dor, eu fiz uma cirurgia de hérnia de disco, algumas questões musculares. Eu senti muita dor, dores muito agudas. Eu fiz fisioterapia, passei por 9 ortopedistas. Eu passei por outros profissionais também. Já tinha tido 2 episódios de ciática no passado. E eu cheguei a passar por muitos médicos. Tinha dores crônicas na lombar, frequentemente durante o dia, acordava com dores na lombar. Eu vi melhorias a todos os níveis e também muito mais consciente do corpo. Até que eu conheci o método MOVA. Ela tem um jeito muito especial de trabalhar, porque ela tem muito conhecimento, ela tem um conhecimento amplo. E que me ensinou a entender as origens da dor. Tem esse entendimento de que o corpo registra emoções também. As intervenções que são simples, que você faz em casa, no dia a dia. Foi uma agradável experiência, um período muito bom e ela faz-nos muita falta. A gente se sente muito acolhido e muito bem orientado. E isso sanou a minha dor. Então, Eu me apaixonei, assim, porque era exatamente isso que eu queria. Eu estou com zero dor. Então eu indico ela assim, de olhos fechados, foi a melhor coisa que eu fiz. E minha vida mudou, assim, com a maninha. Ter passado por vários profissionais, eu só consegui resolver com a maninha. um divisor de águas na minha vida, mudou drasticamente minha qualidade de vida nesse sentido. Maninha, muito obrigada, graças a você. Hoje eu voltei a viver normalmente, como eu vivia antes. É um trabalho excelente, ela trabalha o corpo de dentro para fora, evitando lesão, e a gente se sente mais confortável também para realizar os outros exercícios de forma mais segura. Excelente profissional, que mesmo à distância tem melhorado muito as minhas condições, tanto de trabalho quanto de vida. Então vocês perceberam que tem uma coisa em comum? Não é um exercício mágico, é método, sequência e orientação. E tem mais uma coisa, eu sei bem o que é ter dor lombar. Eu também tive dor lombar durante muito tempo. Então vou contar uma historinha. Eu sempre fui apaixonada por saúde e qualidade de vida. Sempre fui daquela profissional que, ao invés de ir para a parte estética, ia para a parte do resolver problemas. Mas então, no final de 2020, eu estava morando em Portugal. Eu fui atropelada por um carro em plena pandemia. Eu tive múltiplas fraturas. Eu fraturei o ombro, 4 costelas, fraturei 2 vértebras da coluna torácica, desloquei o quadril, tive lesão de chicote na cervical, enfim, fiquei meses acamada em 2021. E eu fiquei meses com limitações reais, eu tive que ficar em repouso absoluto durante meses e depois reaprender a me movimentar, reaprender a andar. E imagina, naquele caos da pandemia, morrendo de medo de pegar Covid, longe da minha família, morrendo de preocupação com eles,
eu não tive uma reabilitação correta por conta do caos da pandemia, dos lockdowns. Muitas das vezes a gente não podia sair de casa, nem para ir ao médico, nem para fazer uma fisioterapia. Eu tive 9 sessões só de fisioterapia e depois fechou tudo. Eu não consegui uma sequência correta de reabilitação. E nesse sentido, eu pensei, ou eu me reabilito sozinha, ou a minha vida vai parar. E no meio desse caos, eu fui estudar, eu fiz cursos online, eu conversei com profissionais e eu fiz de mim mesma meu próprio laboratório. Foi muito difícil. Logo depois das medicações necessárias, muitas das vezes eu deixava de tomar as medicações para sentir a dor real, aonde que estava doendo mais, para eu poder identificar os lugares, para eu ir tentando resolver os problemas. Então, eu estudei muito e eu testei muita coisa em mim mesma. No quartinho de hóspede de um casal de amigos, num lugar que mal dava para eu esticar o meu corpo inteiro e com pouquíssimos recursos. E nesse sentido, a dor lombar foi a mais difícil de resolver. Foi a dor que permaneceu por mais tempo. E era a dor que mais me limitava a voltar às minhas atividades reais do dia a dia. E foi aí que eu comecei a compilar esses estudos todos para montar um caminho que fosse uma progressão segura e com poucos recursos, que era o que eu tinha naquele momento, em que coubesse em pouco espaço, sem equipamentos e com pouco tempo. Então foi desse processo que nasceu o MOVA, da necessidade de montar um esquema que fosse prático, progressivo e acessível para a minha reabilitação e para outras pessoas, porque no caos da pandemia, muita gente ainda tinha medo de sair, sofria com aquelas dores, e eu sei que com o tempo a gente não quer mais tentar qualquer coisa, a gente quer segurança. Logo depois, eu voltei a trabalhar um estúdio super bacana que me deu a oportunidade de testar também com os meus alunos o meu método, obviamente logo depois de perceber que ele ajudou na minha reabilitação, então ele podia ajudar outras pessoas também. Aí desse compilado de conhecimentos, de estudos, com o método MOVA já criado, para vocês entenderem melhor, eu organizei nos 3 principais erros, os erros mais comuns que aconteceu comigo e aconteceu com a maioria dos meus alunos. Então, o erro número 1 é tratar só o sintoma. E o campeão deles é a medicação. Então, quem tem dor lombar fica naquela remediação eterna. A gente tem uma crise, a gente toma medicação, diminui o esforço, daqui a pouco ela volta. Tem vários tipos de medicação que a gente costuma tomar para isso. Tem os analgésicos, os anti-inflamatórios, os relaxantes musculares. Cada um age de um jeito, mas geralmente funciona. E por que é perigoso a gente ficar nessa remediação eterna? Porque tudo no nosso corpo tem uma entrada, faz sua função, tem umas filtragens e tem a degradação. Então, vou dar um exemplo simples, que são os líquidos. A gente toma, ele hidrata nosso corpo, os rins filtram eles e sai em forma de xixi. Tudo no nosso corpo tem mais ou menos um processo semelhante. E tem alguns órgãos que ficam mais suscetíveis a sobrecarregar com esses químicos dos remédios. E são eles, o estômago, o fígado e os rins. Eu já tive alunos que chegaram para mim com úlcera no estômago, com hepatite medicamentosa, e tem dados de aumento de hemodiálise por conta do uso indiscriminado de anti-inflamatórios. E muitas pessoas não têm essa consciência. Começou a doer a coluna, toma anti-inflamatório, a maioria não precisa de receita. Então, isso é muito perigoso. Então, a gente acha que está resolvendo um problema e, além de não resolver esse problema, muitas das vezes a gente causa outros problemas. Então, esse ciclo de medicação acaba sendo bem perigoso. E tem outras alternativas também que a gente busca,
que não estão erradas, mas que são tratamentos complementares e não é para ser confundidos com o tratamento principal. Eu queria que vocês tivessem na consciência que tratamento de alívio não é reabilitação. É muito importante a gente entender isso. Por exemplo, a fisioterapia tradicional, aquela antiga que a gente fazia com TENS, que é aqueles choquinhos, ultrassons, infravermelhos, fazia uma massagem aqui, um alongamento aleatório ali, isso é um tratamento de alívio. Tem outras coisas que eu super indico e gosto, coisas como massagem, acupuntura, que devem ser tratados como tratamentos de alívio, tratamentos complementares, porque funcionam, mas funcionam temporariamente. A osteopatia, por exemplo, é um tratamento de realinhamento que é super válido e ajuda, melhora, mas é um tratamento de melhora temporário, porque ela realinha o nosso corpo. Nesse sentido, as estruturas que estavam fazendo um serviço extra e estavam sobrecarregadas, elas se realinham e as outras vão ajudando. Eu falo que o nosso corpo funciona como um time. Se alguma estrutura está fazendo ali 20%, outra vai fazer 80%, para poder ajudar aquela que está fazendo 20%. Então, sim, o nosso corpo tem que estar com tudo equilibrado, mas aí a gente reequilibra na osteopatia, mas esse reequilíbrio não se mantém quando a gente volta para o mesmo padrão. Então, também já tive muitos alunos que ficaram extremamente dependentes de osteopatia. Eu tenho alunos que iam pelo menos uma vez por mês na osteopatia para fazer o realinhamento, para dar aquele alívio, aquela melhora, mas com menos de um mês já voltava tudo de novo e ficava naquele ciclo de gasto de dinheiro, gasto de tempo e frustração, porque estava sempre voltando. Então, gente, se fosse só remédio, a dor lombar não era a segunda dor mais incapacitante no mundo. E nesse processo de melhora, volta, acontece uma coisa que se chama cinesiofobia. A gente vai perdendo confiança no próprio corpo, a gente vai tendo medo de fazer certos movimentos e travar de novo, ou a dor piorar, e acaba que isso gera uma frustração muito grande e uma insegurança muito grande, que começa a afetar tudo na nossa vida. Vamos para o erro número 2 agora, que é idade e exame como sentença. O que é isso? Uma das coisas que eu escuto muito é idade, então não vai ter jeito de melhorar. Essa perda de esperança não faz sentido. Porque apesar do nosso corpo mudar com o envelhecimento e de ter processos fisiológicos muito mais desafiadores ao longo do tempo, a ciência, a minha experiência como professora, como pessoa que tem 44 anos, não tem mais o corpo de 20, e pela experiência de quem sempre trabalhou com pessoas mais velhas, eu digo para vocês, a idade não é o fator limitante para a nossa melhora, para nossos resultados no exercício. O que manda nesse sentido é a orientação e a constância. Gente, eu tive alunos realmente idosos, como essa aqui, a dona Carmen, que começou comigo com 88 anos. Ela ia no meu estúdio, eu tive um estúdio de pilates e treino funcional. Ela ia no meu estúdio, parou de ir porque teve umas crises de labirintite, para poder não cair na rua. Eu passei aí na casa dela e eu vou contar para vocês. Nessa foto aí, ela mostrando a flexibilidade dela de pegar no pé. Tem muita gente de 15 anos que não consegue pegar no próprio pé. E além disso, não deixava eu sair de lá sem tomar um café com os biscoitos que ela mesma fazia. Ela, como muitos que eu tratei por aí, tiveram uma vida muito agitada, de cuidar de família inteira e depois começar uma atividade física bem orientada e programada e ter resultados e passar uma longevidade sem dor. Que é isso que a gente quer, ter uma longevidade sem dor e com autonomia. Dito isso, eu acho muito importante a gente ter na consciência que o diagnóstico que foi encontrado no seu exame
não é sentença de dor. E esse erro é muito comum, achar que o diagnóstico vai mandar na sua vida. Eu sempre falo que o diagnóstico é importante, porque quanto mais informações a gente tiver sobre o nosso corpo, sobre o que a gente tem, melhor fica a intervenção. E a ciência já provou desde muito tempo, com vários tipos de estudo feitos com pessoas que não sentiam dor nenhuma e que a ressonância dava protusões, abaulamentos, hérnias, alterações nos discos, e a pessoa não sentia nada. Nesses 14 anos de experiência, fazia tudo que eu programava para ela, direitinho, não sentia dores, e fizeram exames de imagem e não apareceu nada na coluna, não tinha nada. As curvaturas normais, nenhum problema de disco, nem desidratação do disco não tinha. E tinham dores realmente incapacitantes. As hérnias de disco, por exemplo, que são muito comuns, elas só são dolorosas quando elas comprometem algum tecido nervoso, algum nervo, algum tecido nervoso ou a medula. Se isso não acontecer, a hérnia em si não dói, os nossos discos são feitos de fibrocartilagem. Então, somente quando a hérnia vai lá empurrar algum nervinho é que realmente causa dor. Eu tenho como sequelas do meu acidente 6 hérnias, aliás, eu nem sei se as tenho mais, porque já tem um tempo que eu fiz os exames, 4 na cervical, 2 na lombar, tenho muitas artroses precoces que apareceram aí antes do tempo, como uma tendência familiar de ter artroses precoces, juntamente com o acidente que eu tive, e tenho vários bicos de papagaio. Mas isso não foi somente do trauma. Isso me ajudou ainda mais a consolidar os estudos na minha cabeça. Por quê? Porque logo após que eu consolidei as fraturas do acidente, a minha coluna não tinha isso tudo de sequela. O que aconteceu? Como eu estava sozinha num país diferente e eu tive que sobreviver, eu retornei ao trabalho antes de completar todo o fortalecimento do meu tronco. Então, teve muita sobrecarga em cima de um organismo que ainda estava debilitado. E por isso surgiram essas sequelas. A hérnia não surge de uma hora para outra. Ela surge, dentre alguns outros fatores, algum padrão de sobrecarga contínuo. E isso só comprovou o que eu estava estudando, e essa sobrecarga exagerada que eu tive num organismo que ainda estava debilitado, mas que eu fui tratando com o meu método próprio e foi melhorando a dor progressivamente. Então, hoje em dia, eu consigo lidar muito bem com autonomia, sem ficar dependendo de fisioterapia, de osteopata. Eu cuido bem das sequelinhas da minha coluna. Artrose é um desgaste natural da coluna. A gente observa artroses já com pessoas, a partir dos 30 anos, a gente já começa a ter algumas artroses. E o corpo da gente é muito inteligente, então quando tem as artroses, que são os desgastezinhos nas vértebras, o corpo pensa, nossa, tá faltando alguma coisa ali. Então ele começa a depositar osteófitos, são células ósseas ali, então fica aquele excessozinho ósseo ali que a gente chama de bico de papagaio, e que gera muita rigidez mesmo, e isso pode sim gerar alguns processos dolorosos, mas também não é sentença de dor. Então o problema é quando você vira refém disso e entra no ciclo medo, medicação, repouso, menos movimento, mais rigidez, mais dor. Então vamos lá para o erro número 3. Eu coloquei como atividade sem base. Por que isso? Porque a maioria das pessoas ficam com medo do movimento, outras voltam para as atividades sem construir a base. E como que é isso? Eu falo que é como construir um prédio sem fazer a fundação. O prédio vai cair, gente. Vai dar ruim. O que acontece? Muitas pessoas passam por esse ciclo número 1, número 2, de alívio dos sintomas, e já pulam a etapa da construção da base e voltam para as atividades que causaram a dor, ou tentam outra atividade sem construir a base. Por exemplo, passa pela fisioterapia, o fisioterapeuta diz que você precisa de atividade física.
E ele tá certinho. Só que aí você pensa, eu gosto de beach tênis, eu vou fazer beach tênis. Eu gosto de fazer natação, eu vou fazer natação. Eu gosto de academia, já vou entrar logo num processo de hipertrofia para fortalecer bastante meus músculos, para não sentir mais dor na lombar. Eu vou para dança, porque eu gosto de dançar e eu gosto de atividades mais lúdicas, mais aeróbicas. E, gente, tá certo. Tem que fazer tudo isso mesmo. O nosso corpo não foi feito para ficar parado. Tanto é que os estudos todos sempre comparam pessoas ativas e pessoas sedentárias. Os prejuízos sempre são maiores em pessoas inativas. As nossas articulações, elas só se nutrem com movimento. A nossa musculatura é o maior investimento que a gente pode fazer para a longevidade, só que a gente precisa da base forte. Então, tem muitos alunos também que chegaram para mim de outra atividade e falaram, mas eu tentei fazer atividade e a dor piorou. Então, o problema não é o exercício em si ou a modalidade que você foi fazer. O problema foi que não teve uma sequência, uma progressão certa para o seu corpo na construção dessa base forte que protege a sua coluna, que protege as musculaturas que estão envolvidas com a coluna e que vão fazer tudo estar funcionando direitinho para você poder fazer as outras atividades com segurança. Então, chega de falar de erros e problemas e agora vamos falar das soluções que eu organizei em 3 pilares. Guarda essa frase: clareza, fluidez e alicerce. E é isso que te tira do ciclo melhor e volta, melhor e volta. Então, clareza é entender a sua dor. O que a gente deve entender a nossa dor? Primeiro, que eu sempre falo que a dor é benéfica, porque ela é o sinal de alerta que a gente deve modificar algum padrão para o nosso corpo continuar funcionando bem. E eu acho importante isso, porque cada dor é única, porque cada pessoa é única. Sua rotina, sua história de vida, seu sono, seu estresse, suas emoções, tudo isso influencia como seu corpo reage. A dor é uma experiência do sistema nervoso. Quando a gente coloca a mão numa coisa quente, por exemplo, os receptores que estão aqui vão subir, vão passar pela medula, vão passar pelo seu cérebro, vão ser interpretados ali em regiões diferentes e vão retornar esse sinal para você sentir a dor ali. É o seu sistema nervoso, tenta te proteger, dando sinal de percepção de dor. Então, depois que eu entendi esse mecanismo, tudo clareou na minha cabeça. Então, para a gente resolver as nossas dores, a gente tem que fazer um trabalho de autoconhecimento. Eu tenho que conhecer meu corpo, eu tenho que conhecer os padrões que eu estou mantendo, que talvez foram os que resultaram nessa dor. Meu padrão de postura, como que são minhas dores, qual horário que dói mais, o que está influenciando, e isso é um divisor de águas na autonomia da nossa dor, gente. É impressionante. Aqui em Minas Gerais, a gente tem um ditado que santo de casa não faz milagre. Então, vou contar uma historinha para vocês. O meu companheiro, eu já conheci ele com dor lombar. Ele sentia muita dor na lombar. E, obviamente, eu tentei ajudá-lo com o meu método. Passei tudo para ele, fiz avaliação, fiz testes, gravei, mostrei para ele o método, disse para ele o que ele tem que fazer. Mas, como eu disse, vivemos na vida real, onde nem tudo é perfeito, nem sempre temos todos os recursos, apesar de ter uma educadora física do lado. Ele trabalha viajando, dirige muito, fica muito no computador fazendo relatórios. Então, a gente entende que nesse contexto é realmente muito difícil parar para fazer uma atividade física. Ele tenta fazer, mas ele não consegue fazer o 100%, como muitos de nós na vida real, que tem muitas demandas, muita correria, chega em casa muito cansado, às vezes nem na hora do almoço não dá para fazer. Então vamos admitir que ele faz aí uns 50%. Ele fez um desabafo comigo que eu achei muito interessante. Ele virou para mim e falou assim: olha, antes de te conhecer,
eu tinha crises que duravam de 1 a 2 meses. Às vezes ficava aquela dor chatinha, tinha picos terríveis, enchia de medicação, procurava um osteopata, procurava algum alívio imediato, aí melhorava, mas sempre ficava ali, então ele ficava estressado no trabalho, estava prejudicando muito o sono dele. Gente, quem tem dor não consegue manter o bom humor o tempo inteiro, fala a verdade. Eu sou uma pessoa que senti muito tempo de dor, e isso afeta a gente, isso afeta quem está do lado da gente, às vezes as pessoas que mais a gente gosta, e a gente fica irritado, recusa programas, recusa atividades, recusa convites, recusa vida social, enfim. Ele tinha esse ciclo que durava aí entre 1 e 2 meses, até que melhorava, mas logo ela retornava para visitar ele. Então, o que ele falou para mim foi muito interessante. Ele disse que depois que ele começou a praticar o que eu falei para ele, mesmo praticando aí uns 50%, quando ele vê aquele sinalzinho que ela vai chegar, ele já sabe o que causou, por que causou, quais os movimentos, as liberações, as posições de alívio que ele tem que fazer, quais os alongamentos que ele tem que fazer, quais os movimentos que ele tem que fazer. Então, um ciclo que durava ali 2 meses, ele consegue resolver com 2 dias, ele tá bom. Então, isso não fica mais aquele tempo todo atrapalhando a vida dele. E isso acontece comigo, acontece muito com os alunos, porque a nossa rotina muda. Muitas das vezes a gente muda de trabalho, a gente tem filhos ou não, né? E isso que eu acho interessante, essa autonomia que o método dá, a gente tem que saber o que fazer para não deixar a crise chegar. E agora eu vou falar do pilar 2, que é a fluidez. Fluidez é devolver a mobilidade e destravar os bloqueios. Como seria isso? Na dor lombar, devolver mobilidade para a articulação sacroiliaca, para o quadril, né, para a nossa pelve e para a torácica, ajuda muito com a dor lombar e muitas das vezes até resolve ela. Tem muitos casos que a dor lombar vem de bloqueios, de rigidez. As artroses, por exemplo, os bicos de papagaio deixam a coluna da gente muito rígida, isso gera uma tensão que se espalha, tudo fica ali muito travado. Então eu queria falar para vocês da fáscia. A fáscia é uma rede que envolve o nosso corpo todo, ela envolve nossos órgãos, ela envolve cada fibra, ela envolve os músculos e ela tem trilhos no nosso corpo. E outra, a fáscia é sensorial, a gente sente a fáscia. A fáscia é um tecido muito importante. Quando tem algum bloqueio na fáscia, algum encurtamento importante, ela tem o poder de deslocar articulações de lugar, prender algum músculo ou articulação numa posição. E quando acontecem esses bloqueios, esses encurtamentos da fáscia, seja num bloqueio longo, onde ela está alongada e ela trava naquele alongamento, seja num bloqueio curto, onde ela trava num encurtamento, ela é sim capaz de mudar uma articulação de posição, de travar a musculatura, de dar muita tensão e geralmente a musculatura oposta a esses bloqueios ficam enfraquecidas e pode até perder a função. Então eu vou mostrar aqui para vocês de uma maneira bem rápida e prática como que funciona esses bloqueios. Vamos supor que uma pessoa tem problema no ombro. Aí ela chega na academia e o profissional, com toda a boa intenção do mundo e com conhecimento de causa, mas nem todos, porque a gente não aprende sobre a fáscia na faculdade, ele vai te passar exercícios de remada, exercícios para fortalecer ali a cintura escapular, a parte das costas, para que seu ombro retorne, para que sua postura melhore, e também exercícios de ombro específicos para fortalecer ali a articulação na intenção de que seu ombro pare de doer. A intenção é boa e as atividades não estão incorretas. O problema é que quando a fáscia do peitoral está encurtada, está presa, o que acontece? O ombro fica travado, a cabeça do húmero, que é aquele ossinho redondinho aqui do ombro,
ela gira para frente, ela trava nessa posição. Então não adianta remar, que o seu ombro vai estar preso ali para frente, vai sentir muita dor e não vai resolver o problema. A gente tem que soltar essa fáscia, liberar esse peitoral para que os exercícios de costas funcionem, para que os exercícios de ombro funcionem. Então, do mesmo jeito que acontece com o ombro, acontece nas nossas pernas, acontece na nossa coluna. Na nossa coluna tem uma placa de fáscia grande que vem daqui de cima do pescoço até lá embaixo no sacro, que chama fáscia toracolumbar. Ela também é uma peça bem importante no trabalho, no manejo com a dor lombar. Então, liberação da fáscia dá fluidez para o corpo. Quando o lugar está muito bloqueado, até o próprio fluxo sanguíneo fica difícil de passar naquela região. Seja qual for a região, vocês já devem ter notado que às vezes a gente tem uns pontos que parece que o músculo embola ali e dá uns sobressaltos assim, e que são, se você apertar, são pontos bem dolorosos. O que acontece com esses pontos de tensão? O fluxo sanguíneo, o fluxo de líquidos que era para passar ali, eles ficam prejudicados também. E toda vez que a gente machuca algum lugar, quanto mais fluxo passar por aquele lugar, vai nutrindo e vai sarando mais rápido. Então, quando a gente fica muito tensionado, com nódulos de tensão, ou com a fáscia bloqueada, seja ela num bloqueio curto, que é o bloqueio encurtado, ou um bloqueio longo, que é um bloqueio em alongamento, também dificulta essa nutrição para a área e também já liga o alerta lá do sistema nervoso para devolver o alerta em forma de dor. Então, vocês viram que a fluidez do nosso corpo é muito importante. E agora a gente vai para o pilar 3, que é o alicerce. Como eu disse lá no início, é a fundação da construção. Então, o alicerce, que eu chamo, é o fortalecimento do nosso centro de força. Porque o que acontece? A gente tem várias camadas musculares. A lombar é um ponto de encontro de várias estruturas. Tem ali as musculaturas, tem os ligamentos, que são também muito importantes, tem dores lombares que são por conta de ligamentos que foram muito sobrecarregados. E a gente tem ali a musculatura estabilizadora. A musculatura estabilizadora envolve vários músculos. O glúteo é um deles, o transverso do abdômen é um deles, e esses vocês já devem ter escutado falar. Vocês já devem ter ouvido falar que o fortalecimento do abdômen é muito importante para a gente melhorar a dor lombar. Fortalecimento de glúteos, ele é um excelente estabilizador, ele é super necessário no manejo da dor lombar. Os abdutores do quadril, que é essa parte lateral do glúteo. O glúteo médio, que é uma parte mais medial e mais profunda do glúteo, também é extremamente importante. E a gente tem as musculaturas profundas do tronco. Temos ali a coluna vertebral e temos músculos, desde músculos fininhos e coladinhos ali na coluna, vão crescendo em camadas, elas fazem um crescente de camadas. Tem as musculaturas profundas, tem as musculaturas mais medianas, cada musculatura tem uma direção de fibras musculares até chegar na musculatura mais periférica, mais de fora, que é a que aparece mais, que é o que o pessoal gosta de trabalhar bastante na academia, porque ela dá um resultado estético mais bacana e ela é mais fácil de aparecer para a gente, né? Mas, para a nossa dor lombar, como eu disse no início, a gente tem que trabalhar a base. Para isso, é necessário trabalhar de dentro para fora. A gente consegue começar a ativar a musculatura profunda somente com manobras respiratórias e ir trabalhando com movimentos simples, essa musculatura mais interna do nosso tronco, que são estabilizadoras, elas ajudam a estabilizar o nosso tronco. Se a nossa estabilização está ali forte, cumprindo a função delas, vocês concordam que as outras
não vão ficar sobrecarregadas? E a lombar é um conjunto dessas estruturas. Então, a lombar ela é um ponto de encontro um pouco mais sensível, porque nós somos bípedes e tem a ação da gravidade, ou seja, ela recebe impacto de baixo para cima e recebe de cima para baixo, com o peso do nosso tronco, com as sobrecargas. Então, daí já dá para elucidar e vocês já começam a perceber que geralmente a causa não está nela. Eu sempre falo que nosso corpo é um time. A gente não precisa ter a postura perfeita para não sentir dor, mas tudo tem que estar ali cumprindo sua função e minimamente alinhado. Muitas pessoas têm dor lombar pelo desvio de quadril. Então agora eu acho que deu para dar uma clareada. Por que que muitos médicos dizem que a dor na lombar não está na lombar, que a causa não é a lombar em si, que a causa não é um diagnóstico em si, ela normalmente é uma consequência de outros desequilíbrios. Então, vocês concordam que se você chegar na academia com uma dor numa lombar que está sobrecarregada por conta de outros desequilíbrios, por conta de uma fraqueza em outro músculo, que um exercício pesado, específico para a lombar, pode sim piorar o caso? Ficou mais claro agora, não ficou? É por isso que a gente precisa olhar para o nosso corpo todo. É por isso que eu sempre falo da importância do primeiro pilar, que é o autoconhecimento. Porque se você conhece seu corpo, você consegue perceber, por exemplo, esse é só um dos exemplos, que uma pisada pronada pode causar uma compensação no seu joelho, ele pode ali desviar para dentro, causar um valgo. Essa compensação pode subir e causar uma inferiorização no seu quadril. Esse desvio no seu quadril para baixo, vocês concordam que pode fazer com que um conjunto de estruturas que era para funcionar a 50% de um lado, 50% do outro, com o seu quadril alinhado, se ele tiver assim, vocês concordam que algumas estruturas vão funcionar 20%, outras vão funcionar 70% para poder compensar o trabalho daquelas que estão funcionando só 20%? E isso vai subindo, do mesmo jeito que um problema aqui na cervical pode descer também com as compensações, gerar algum problema na sua cintura escapular, no seu ombro, e ir descendo para a sua coluna. E como eu disse que a lombar é um ponto de várias estruturas e é um ponto muito sensível, vocês concordam que ela sofre mais? Acho que agora ficou um pouquinho mais claro, não é verdade? Espero que sim. Então, agora que eu esclareci algumas coisas e dei um mapa, porque o que trava a maioria das pessoas não é falta de vontade, é falta de direção, de progressão e de constância. E é por isso que eu criei o Mova Sem Dor, 21 dias de transformação. E eu vou te explicar um diferencial importante desse método de 21 dias que eu criei. Primeiro, são aulas que eu libero em etapas. Por que isso? Porque a sequência é importante. Se eu entrego uma etapa de alívio, normalmente tem pessoas que já pulam algumas etapas e vão para outras etapas sem passar pelo processo. E eu já expliquei lá no início que pular etapas pode não ser interessante, pode fazer com que a dor volte ou até que piore. Então, primeiro você entende a sua dor e o seu padrão. Depois, você aprende um SOS, que são movimentos, posturas estáticas, descompressões, que é um SOS mesmo, é de alívio imediato, né? Cada corpo reage de um jeito, mas testando, eu percebi, gente, que muitas posturas levam o mesmo tempo que um remédio leva para fazer efeito. Então, nesse sentido, a gente deixa de tomar a medicação e consegue o alívio só com esses movimentos, com essas posturas, com essas mobilidades. Então, realmente é muito interessante. Depois você faz testes e já começa a fazer mobilidades e ativações. Os testes são muito importantes. Você vai fazer testes de encurtamento, para saber onde está mais encurtado. Você vai fazer alguns testes de dor e você vai entender mais ou menos qual que é o seu padrão de dor e o que você precisa mais. Você vai precisar mais de tal mobilidade, mais de tal ativação. É muito interessante a gente descobrir isso, como que dá para fazer em casa, com pouquíssimo tempo, só com essa direção que você vai receber. Depois,
você fortalece. Aí já é uma etapa em que você já vai saber ativar, você já vai saber seu padrão e começa o fortalecimento e depois você progride. Então, se eu te jogar tudo de uma vez, vai ficar um monte de vídeo aleatório e eu não quero isso. Coisas aleatórias a gente já vê muito na internet, mas que não consolida a nossa melhora. Estou sempre tentando me atualizar e aprender cada vez mais. Eu já comprei vários cursos de internet, vários cursos de fisioterapeutas, de médicos renomados, e eu percebi que muitos têm exercícios muito bons, posturas boas, mas eu percebi que não tem um suporte, que não tem uma graduação e uma sequência inteligente para que esses movimentos façam realmente uma função lógica. E eu quis muito fazer diferente, porque eu tive muita dúvida quando eu estava estudando, quando eu estava executando, sempre surgia alguma coisa, se eu posso fazer isso, se eu posso fazer aquilo. E a gente ficar perdido é muito ruim. E eu não queria que os meus alunos ficassem perdidos assim. Então, nesse sentido, teria um grupo, uma comunidade, onde teria um dia de plantão de dúvida, ou seja, você pode colocar qualquer tipo de dúvida e ela vai ser respondida. Além disso, vai ter um dia que eu chamei de dia do acolhimento. Nesse dia, esse grupo vai ser aberto só para desabafos. Desabafos, conversa, troca de experiência, porque a identificação com quem passa por coisa semelhante ao que você passa é muito importante. Vai ter o dia que eu vou responder a todas as perguntas e tem também o plantão de dúvidas mensal. E esse suporte vai acontecer até 3 meses depois. Não é só um curso de vídeos gravados que em 21 dias vai acontecer um milagre. E eu não queria isso, eu não queria vender promessas falsas, porque cada um, como eu já disse, cada um é diferente, cada corpo reage de uma forma, cada corpo reage num certo tempo. E eu não acredito em fórmula mágica quando se trata da evolução do nosso corpo. Ele tem que ser tratado com carinho e ele tem que ter a constância, e é por isso que são aulas curtas, que vão caber na sua rotina, no seu tempo, para que você consiga fazer com mais constância possível, dentro do seu possível. E é isso que vai consolidar a sua melhora. O plantão de dúvidas mensal, que vai ser um encontro de trocas de experiências, eu vou tirar dúvidas, a gente vai conversar, vai ajustar o melhor caminho com base na dúvida de vocês, na dificuldade de vocês, e isso deixa o método vivo e mais personalizado possível, sem você depender de adivinhar sozinho o que tem que fazer se tiver alguma dúvida. Então, no Mova Sem Dor, 21 dias de transformação, o que você recebe? Você recebe um módulo de entendimento da dor, das causas da dor, mais explicadinho do que eu fiz hoje. O módulo de SOS, de alívio imediato. O módulo 3 de testes e mobilidades. O módulo 4 de fortalecimento. E o módulo 5 de progressão desse fortalecimento. E uma coisa muito legal que eu fiz, que chama Diário Funcional. O que é o Diário Funcional? É um PDF que você vai receber, você vai imprimir, que você vai apontar tudo. A gente vai aprender a escala de dor, você vai fazer os apontamentos iniciais, os resultados do seu teste, vai colocando tudo ali, porque daí vai ficar registrado e você vai saber como que você está progredindo, no tempo que você está progredindo, e depois a gente vai avaliar se está progredindo da maneira certa, nesses suportes, nesses ajustes. Você vai vendo realmente, não só sentindo no nosso corpo, que eu tenho certeza que vocês vão melhorar, vai ficar ali tudo registrado para vocês verem realmente ali a progressão de vocês. Então, o Mova Sem Dor, ele tem um acesso de 12 meses. Vocês vão ficar com ele 1 ano. E depois desse 1 ano, já vai estar tudo introjetado para a autonomia de vocês. E a liberação acontece em etapas durante 3 semanas. Então, como bônus para todos os inscritos, vai ter
a comunidade Mova por 60 dias, caixa de dúvidas na segunda-feira, a terça do acolhimento, que é o dia do acolhimento que eu falei. Na quinta-feira eu vou responder todas as dúvidas de vocês e o plantão mensal ao vivo no Zoom por 3 meses. E vai ter mais um presentinho muito legal para os 5 primeiros inscritos. Vai ganhar uma avaliação individual e completa com cimetografia. O que é isso? Eu pego fotos posturais, coloco no cimetógrafo no computador e vou diagnosticando todas as disfunções do corpo, desde o pé até o fio de cabelo. Esse tipo de avaliação é muito interessante, porque dá para a gente ver o corpo da gente como um todo, identificar todas as disfunções e vai ter um plano inicial, direcionado e personalizado para esses 5 primeiros inscritos, que pode agilizar ainda mais a sua melhora e melhorar não só a sua dor lombar, como qualquer outra dor que possa ter surgido. Então, eu sei que todos os produtos têm aí uma garantia de 7 dias. Eu vou dar uma garantia de 15 dias incondicional. Você recebeu o produto, testou, não gostou, pode devolver, vai receber o reembolso sem nenhuma pergunta, sem nenhum questionamento. Testou, viu que não é para você, recebe de volta e pronto. E o investimento no Mova Sem Dor é de R$ 297 apenas. Ele pode ser dividido e, se você pensar bem, ele custa uma sessão e meia com um fisioterapeuta ou um osteopata. Só para esclarecer rapidinho aqui as dúvidas mais comuns. Eu tenho hérnia de disco, artrose e tudo mais. Posso fazer? Pode e deve fazer. Nele vai estar todas as orientações de maneira segura para os diagnósticos mais comuns. Ele é para melhorar a função, melhorar controle, melhorar as suas dores. Claro, respeitando aqueles sinais de alerta que eu falei lá no início. Terceira dúvida mais comum: já tentei de tudo, será que isso vai funcionar? É natural a gente ter esse sentimento. Muitas das vezes a gente tenta coisas soltas e aleatórias e aqui vai ter progressão, sequência e suporte. Por isso o Mova Sem Dor está hoje oficialmente aberto. O link está aqui na descrição e eu te espero lá.